Sejam bem-vindos também. Que bom ver gente nova aqui. Então, boa ideia de Carlos Torres Pastorino. No número 56 tem dialogar com o ente querido. Se chamamos alguém de ente querido e mantemos-nos distante desse alguém, está havendo contradição. O diálogo melhora o relacionamento e favorece a harmonia. A falta de diálogo separa as pessoas, mesmo dentro de uma mesma casa. Promova a conversação saudável. Esteja flexível. Talvez falte apenas diálogo para que a paz se instale em seu lar. Se outros fogem, esteja sempre disponível. Faça sua parte. Ouça e fale com bondade e compreensão. Isso é bom a gente aplicar no lar, né? Justamente onde nos juntamos os irmãozinhos que mais precisamos praticar paciência, tolerância, amor, bondade, carinho. Tudo aquilo dos nossos irmãos que nos reencontramos depois de várias lutas. Então, neste momento, vamos fazer nossa prece. Quem quiser fecha os olhos, quem não quiser não fecha. Mas sim, por favor, todos mentalizando, como falei no começo, essa figura de Jesus, nosso querido mestre, amigo, irmão, governador de nossa terra. Mentalizamos Jesus e pedimos que hoje, nesta noite que estamos aqui e chegamos, graças a Deus, ao lar de José, que amanhecemos, respiramos, tivemos saúde, tivemos trabalho, alimento, tudo. Estamos neste momento aqui no lar de José, preparados para escutar as palavras do nosso irmão Evaldo, que vem nos trazer sempre o consolo em base ao Evangelho de Jesus. Que possamos pensar, enquanto estamos aqui, naqueles irmãos que estão sofrendo, mesmo irmãos que nos acompanham, que nós sabemos que sempre estão acompanhando-nos, não sabemos quem foi que fizemos sofrer em outra encarnação, então estão aqui, vamos pedir por eles, pedir que Jesus nos ilumine aos irmãos encarnados e desencarnados, e que ao sair daqui possamos sair mais leves, mais tranquilos e pensando que tudo passa, tudo tem solução. Obrigado, Jesus, só gratidão por este dia e os próximos que virão. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo neste momento, Senhor, que não tem um pão, não tem um abrigo. Por eles, Senhor, estamos pedindo que sempre esteja olhando. Sabemos que não há sofredor sem culpa nesta terra. Essa terra de provas e expiações, mas que vai mudar para um mundo de regeneração. Muito obrigado, graças a Deus. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Aos visitantes, sejam novamente bem-vindos, e aqueles que já me aturam aqui há algum tempo, por obra e graça da Miriam, também é uma alegria sempre constante estar aqui na casa do lar de José, porque olhar olhos amigos, ver expressões amigas, sempre aquece mais o nosso coração e facilita com que nós possamos passar aquilo que aprendemos dentro do Evangelho de Jesus, dentro das obras de Kardec. Hoje nós iremos estudar do livro A Gênese, o capítulo 2, o tópico sobre providência. Providência divina. O que vem a ser providência divina? Será que nós acreditamos e temos fé na providência divina? Mas para que nós saibamos primeiro o que é providência divina, o que vem a ser esse termo que Kardec expõe aqui do tópico 20 ao tópico 30 da Gênese. Providência, só a introdução desse tópico Kardec já nos deixa claro a sua real intenção de explicar para a gente. Ele fala que a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. É Deus estar constantemente ao nosso redor, dentro de nós, em cada momento de nossa existência. Desde o nosso princípio, que nós éramos um princípio espiritual, ainda rastejando no reino mineral, já existia o amor de Deus por cada um de nós. Porque a doutrina nos informa
que o nosso progresso, que a nossa evolução, ela inicia nas fases mais rudimentares da vida na Terra. Não foi quando o Evaldo nasceu, fruto do casamento do seu Eusébio e Dona Dalva, que ele passou a ser um ser criado por Deus. A doutrina espírita nos ensina a lei da reencarnação ou da pluralidade das existências. E nessa visão plural de quantidade de existências que nós tivemos, então nós temos sempre o amparo da providência divina, que muitas das vezes nos foge esse conhecimento ou esse entendimento acerca do que vem a ser a providência divina. Para que nós possamos entender, vamos nos socorrer de várias passagens bíblicas aonde nos é ensinada a providência divina, a que Deus provê aquilo que é necessário para a nossa existência, até nós chegarmos a Jesus. E numa passagem rápida, nós lembramos, para aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, que eu sei que todo espírita lê a Bíblia. Ele tem a Bíblia como seu livro de cabeceira, não é assim? A cara de surpresa me diz que não. A gente tem uma certa dificuldade de entender que a Bíblia é onde nós vamos encontrar a doutrina na sua mais pura expressão. Porque Kardec não se afastou da Bíblia, da Bíblia para nos esclarecer aquilo que os Espíritos vêm nos orientar. E no início da Bíblia, lá ditada por Moisés, no Pentateuco, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele fala da figura de Abraão. Lembram da figura de Abraão, do pai Abraão, aquele que deu origem ao povo hebreu? O pai Abraão já era um homem de 70 anos e ele não tinha filhos com a sua esposa Sara. Sara já estava com seus 65, 67 anos. Ele tinha um filho com Agar. Agar era quem? Agar era a serva da casa dele. E Agar lhe deu o filho de nome Ismael. Vocês conhecem alguém com o nome de Ismael, que é muito importante para nós no Brasil? O anjo Ismael, né? Que é aquele que é responsável, que Jesus deu a ele a incumbência de encaminhar o Brasil como o coração do mundo para o Evangelho. Ismael é filho de Abraão, lá de Agar, como está na Bíblia. É esse Ismael que nós estamos falando. Então ele não tinha filhos com Sara. E à época, a cultura daquele povo, o homem só contava como seu descendente aquele filho que ele tivesse com a sua esposa, e não com a segunda e a terceira e a quarta esposa, que era permitido quando a primeira esposa não lhe dava filhos. E um dia, Abraão, sempre orando, pedindo a Deus que lhe desse um herdeiro, eis que aparece um anjo à porta de Abraão. Naquela época, e até para algumas culturas ainda do mundo árabe, quando chega um viajante na casa, aquele viajante tem que ser tratado da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível? É você dar água para lhe lavar os pés. Como será que essa é a melhor forma? Você imagina, você está na Avenida Presidente Vargas, em pleno janeiro, com um sol de 48 graus, andando de lá com uma sandália fininha, naquele asfalto quentão. Quando você chega no Campo de Santana, que não tem nenhum guarda olhando, você mete o pé lá dentro do lago, vai esfriar um pouquinho e dá um alívio absurdo. Quem nunca testou isso, pode testar, que o verão está chegando. Então, quando chegava algum visitante que você dava uma bacia com água fresca, para o cara molhar o pé, refrigerava até o perispírito dele. Então, era a forma que você tinha de agradar, de dizer, você é bem-vindo na minha casa. Quando Abraão olha para a porta não, era o véu que separava a entrada da residência do exterior, e viu aquela figura, e ele pegou e falou em 3, que eu vos oferecerei a água para lavar os pés. Aí o viajante chega e fala assim, eis que as tuas orações foram ouvidas, e Sara, tua esposa, lhe dará um filho. Sara, assim ela foge um pouquinho, aquela figura da mulher que não é nada curiosa. Mas Sara estava lá por trás do véu que separava o interior da casa, quando ouviu aquela informação que ela daria um filho a Abraão, ela já com seus 67 anos, o que ela fez? O cara está doidão, pegou muito sol na cabeça. Como é que eu, já velha? Aí o anjo falou assim, por tua esposa teres duvidado, que anjo
mancha tudo, né? Escuta tudo. Por teres duvidado, o nome do filho será Isaac, aquele que ri. Olha que interessante. Então Abraão, quando deu o tempo certo, nasceu um filho homem que ele botou o nome de Isaac. Essa história até aí tudo bem. Abraão feliz, que tinha um rebento da sua descendência, Isaac já lá com seus 10, 12 anos, Abraão tem que subir o morro para poder fazer oferendas ao Senhor, e um belo dia surge uma voz para ele assim: Abraão, pega o menino e sobe até o morro das oferendas. O coração de Abraão gelou, porque sempre, normalmente a voz fala: pega um carneiro e sobe. Dessa vez ele mandou pegar carneiro, pega um menino e sobe. E Abraão foi subindo o morro com seu jovem filho, fruto do seu amor, e Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Calma, Isaac, calma. Deus proverá. Daí surgiu a visão de Deus provedor, do Deus que provê o que é necessário para a nossa vida sobre a terra. Para poder dar continuidade à história, quando Abraão chegou no alto do morro, havia uma pedra que era chamada Pedra do Sacrifício. E naquela pedra, Isaac novamente pergunta: pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão fala para ele: filho, Deus te pede em sacrifício ao meu amor por ele. Aí você acha que Isaac deitou lá na boca, bom, Deus mandou, a gente vai dar, deve ter esperneado pra caramba, né? Se fosse eu, estava correndo até hoje. Mas ele pegou Isaac, amarrou as mãos e os pés de Isaac, o deitou na pedra, e já com a faca de sacrifício na mão, quando a voz novamente vem: para, Abraão, olhe para a tua direita, que o cordeiro que eu quero que sacrifique está ali, porque já provei o teu amor por mim. Na Bíblia, não é história do Evaldo não, está lá na Bíblia. Então, a partir daquele momento, Abraão, simbolizando toda a humanidade, nos mostra a necessidade de termos fé, crermos que Deus tudo vai nos amparar, em tudo, menos pedir para ganhar na Mega Sena. Não adianta. Porque essa parte aí eu acho que não estava no acordo de Abraão com Deus, não. Porque nós sempre olhamos, ou sempre vislumbramos a possibilidade de que Deus vai nos dar o sustento que nós precisamos através das benesses materiais, das conquistas materiais. Se eu ganhar, se eu arrumar aquele emprego que eu almejo, para ganhar X reais por mês, então aí eu vou participar da caravana fraterna do lar de José, levando 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz. Eu quero ganhar um emprego, quero ter um emprego aonde me será um valor, um salário de bem abastado, mas na hora da minha doação eu sempre resumo ao mínimo que eu quero dar, ou que eu julgo ser necessário dar. Então, nessa visão de Abraão, que levou o seu filho e o ofereceria em holocausto por amor a Deus e por confiar de que Deus sabia o que era necessário para o seu filho, ele vem nos mostrar essa ideia de que a providência de Deus não nos falta em momento nenhum. Kardec vem dissertando sobre esse assunto, nos mostrando em diversos momentos o que é essa providência, como nós podemos entender a providência, por que temos essa certeza inata em nossos corações, quando a gente está numa dificuldade muito grande, que a gente dobra o joelho ao chão e faz uma prece sentida dentro das condições de cada um, porque não é a quantidade de palavras, nem a altura de palavras. Vamos orar a Deus, a gente fecha o olho e olha para ver a cabeça para cima. Por quê? Quem é que disse que Deus estará em cima? O que é em cima, o que é embaixo para nós espíritos imortais? Não temos ainda consciência disso. E aí Kardec vem dizer que Deus, ao nos criar, Deus está em toda a natureza, em toda a sua criação. Quando ele diz que a providência de Deus é a solicitude de Deus sobre as suas criaturas, é que em tudo que você possa imaginar como ser espiritual ou material, Deus está presente. Porque, olha só, Kardec fala assim, até pegando uma mensagem de um espírito aqui, ele fala uma analogia muito interessante. Vocês param agora e pensam no dedinho do pé esquerdo de vocês. Não sabe que ele está lá, quem tem?
Meu neto não tem, então se eu falar isso para ele, vai dizer que não pode, né? Mas quem tem o dedinho esquerdo, o dedinho mínimo do pé esquerdo, o nosso pensamento ou a nossa sensibilidade vai até lá embaixo no pé e sente o dedinho mínimo, não é assim? Por quê? Porque eu, espírito, eu não sou um corpo que tem um espírito, não. Eu sou um espírito que tem um corpo. Porque quando eu desencarnar, e espero que demore muito, o meu espírito vai continuar. Miriam, não ri, porque você vai ter que aturar. É isso dela que ela está dizendo que eu morro cedo. Mas eu venho aqui em espírito e você vai ter que me aturar do mesmo jeito. Eu sou um espírito que tem um corpo que me manifesto nesse momento com o nome de Evaldo. Mas não quer dizer que passado o período que eu tenho que ficar aqui na matéria, que eu deixarei de existir. Não. Não, a minha mãe morreu quando... Não, mamãe não morre. Nós não podemos acreditar ou ter essa expressão daqueles que não conhecem a doutrina espírita, que não conhecem o Evangelho de Jesus, de achar que alguém morre. Quando alguém desencarna, ou quando alguém deixa esse corpo e volta ao plano espiritual, que é a origem de tudo, nós acompanhamos esse espírito a entregar o seu corpo à terra. Não é assim? Ou a gente vai falar o quê? Que minha mãe desencarnou há 23 anos. Mamãe está enterrada lá no cemitério de Irajá. Não está. Quem estava lá, que agora nem mais nada, não tem mais nada, quem estava lá era o corpo que ela se serviu. Então, quando eu falo que eu, espírito, domino esse corpo que Deus, pela sua misericórdia infinita, me facultou, me deu, eu tenho domínio completo desse corpo, eu, espírito. Porque a doutrina nos ensina que o espírito, ele, através do perispírito, ele está ligado a cada célula do nosso corpo. Segundo a ciência, são aproximadamente 4 trilhões de células que compõem o corpo humano. O perispírito está ligado a cada célula do corpo físico que nós habitamos nessa existência. E por estar tão ligado, tão presente, eu, espírito, nessas células que compõem o meu corpo, tudo que acontece no meu corpo, eu sei. Eu sei. Jesus passando, a mulher hemorrágica toca nele e Jesus pergunta o quê? Quem me tocou? Aí Pedro fala, Senhor, está no meio de uma multidão, todo mundo te toca. Mas alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude, não é a palavra de Jesus? Por quê? Porque ele, como espírito consciente, ele, co-criador da ordem divina, se nós temos a consciência que o meu dedinho esquerdo, mínimo do pé esquerdo, está lá quietinho, eu vou até balançar ele agora, eu tenho essa consciência, imagine a figura de Jesus, do Cristo planetário, sobre aqueles que o tocavam e dele saía virtude. Então, nessa visão de completo domínio que eu tenho sobre o meu corpo, é o parâmetro que Kardec usa para nos explicar a providência divina, a solicitude de Deus com as suas criaturas. Porque, como André Luiz diz para a gente, que nós estamos imersos em Deus. Nós estamos, Deus, como fluido principal, que é o seu amor, que cria tudo na natureza, mínimo e macro, da célula que o corpo, que eu, espírito, tenho consciência de que ela tem a sua tarefa ordinária, como dos planetas que estão girando e das estrelas que giram no universo infinito. Tudo está imerso no amor de Deus. A providência divina, ela se resume nessa visão de imensidão. Aí Emmanuel fala para a gente, em um Consolador, que o amor de Deus é semelhante a um aquário. Você tem um aquário e coloca peixinho lá dentro, não é? Se você tirar o peixinho dali de dentro, o que acontece? Ele sente falta de oxigênio e pode morrer. Nós também não podemos ficar fora do amor de Deus, fora da providência divina, não dá. Por mais que você queira acreditar ou não na existência de Deus, queira acreditar ou não, de que Deus tudo sabe, tudo provê e tudo vê, então mesmo que você não acredite nisso, temos o direito de não acreditar,
O amor de Deus por nós é tamanho que Ele aceita até as nossas ignorâncias, nesse sentido. Mas não pode você dizer que está fora do amor de Deus. É por isso que tem um termo que é muito utilizado diante daquele que está sofrendo, que fala que fulano está em desgraça, ou é um desgraçado. Não tem muito esse termo? É a maior mentira, a maior inverdade que nós possamos falar, porque desgraçado é aquele que está fora da graça. E é possível estar fora da graça de Deus, mesmo não conhecendo ou não aceitando? Não, não é. Não é. Por mais difícil que seja o momento que nós estejamos atravessando, nós temos a certeza, no íntimo do nosso coração, de que algo superior vela por nós. Mesmo que nós não compreendamos assim. Moisés, querendo trazer para a gente a figura divina, nos trouxe um Deus guerreiro. Aquele Deus que ia à frente dos exércitos e ajudava o povo hebreu a vencer os seus inimigos. Não foi assim? Aí veio Davi, o rei Davi, dá licença. Veio o rei Davi e nos apresenta um outro Deus. Salmo 23, vocês conhecem? O Senhor é meu pastor? Não, não é nada me faltará. E não me faltará. Porque se fosse um nada me faltará, eu vou ficar em berço esplêndido igual o Brasil, esperando que caia tudo do céu na minha mão, e não é assim. O Senhor é meu pastor, e segundo a tradução do Celestino Severino Celestino, obrigado, que é um estudioso da Bíblia, do Espiritismo dentro da Bíblia, e ele, analisando as anotações em hebraico, arcaico, do Velho Testamento, dos Salmos de Davi, ele nos traz o entendimento que a tradução correta é: o Senhor meu pastor e não me faltará. Guie-me pelos vales verdejantes, mesmo que eu esteja no reino da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu cajado me conforta. Mas por que Davi falou isso? Davi, ele era um pastor de ovelhas, era um homem como tantos outros havia em Israel. E quando ele foi alçado à condição de rei de Israel, por força da vontade de Deus, através do profeta Samuel, Davi começou a analisar a relação dele com Deus, porque ele conhecia aquilo que Moisés nos fala de Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente do povo hebreu. E ele não conseguia entender como que Deus poderia ser aquele que aprovasse ou fosse cultuado através da guerra. E Davi, ele analisando, ele levava o seu rebanho para pastar num lugar bem distante da onde era a sua fazenda, porque lá tinham pastos verdejantes. E quando as ovelhas estavam pastando, e ao entardecer, o que ele fazia? Tinha que voltar para casa. O caminho mais perto era o caminho do Vale do Hebron, que existe até hoje naquela região. E havia duas montanhas, ainda duas montanhas, uma bem próximo da outra. Então, só quando o sol estava ao meio-dia, que a luz do sol conseguia penetrar naquele ponto entre as duas montanhas. E é um lugar tão difícil, uma passagem tão estreita, que os salteadores ficavam ali, quando vinha alguém inadvertidamente passando por ali, eles davam uma bordoada, saltavam o lugar e jogavam a ribanceira abaixo. Então, por isso que era considerado como um vale das sombras e da morte. Mas Davi sabia também que era o caminho mais rápido para ele voltar com as suas ovelhas para casa. E ele, não querendo fatigar, cansar as suas ovelhas, ele escolhe aquele caminho, passando por ali. Então, por isso que ele fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor. E aí Davi vem apresentar para a gente Deus como o nosso pastor, aquele que cuida da ovelha, que trata da ovelha, que leva a ovelha para pasto verdejante, aquele que leva a ovelha para onde tem água fresca. Mas também ele fala: o teu cajado me consola. Poxa, mas estava num pasto verdejante que Deus cuida, mas tem um cajado, o cajado serve para tanta coisa. E sabe para que tinha servido? O cajado é aquele bastão que vocês colocarem na internet, vão ver, ele tem uma curvinha em cima assim.
Sabe para que tem aquela curvinha? Quando a ovelha está indo para muito longe, está próximo do espinhadeiro, o pastor pega o seu cajado, pega a ovelha pelo pescoço e traz. Ela grita, porque dói, mas não que ele a queira maltratar, ele apenas quer evitar que ela sofra mais, tendo uma queda numa ribanceira. Então aí Davi entende que os momentos de sofrimento pelos quais ele passa, é Deus usando o cajado do pastor para tirá-lo à beira do abismo. E muitas das vezes nós achamos, por termos consciência da doutrina espírita, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, nós achamos que não temos. Porque ele estará sempre pronto, Deus está sempre pronto. Quando tinha uma ovelha que constantemente saía andando e acabava se perdendo, porque tem a parábola da ovelha perdida que Jesus nos ensina, sabe o que o pastor fazia naquela época? Ele pegava a ovelha, amarrava as patas dianteiras e as duas patas traseiras e botava a ovelha nas suas costas, pendurada nas suas costas, e andava com ela o dia todo. A ovelha começa a berrar, ou está com fome ou está com sede. Ele pegava a cuia e dava água para a ovelha, pegava a palha e dava para a ovelha comer. Todo dia a ovelha estava no ombro dele. Chegava em casa, feliz da vida, chegava em casa cansado, né? Com a ovelha no ombro, a turma falou assim: vai tomar um banho. Ele falou: mas a ovelha vai comigo. E na hora de deitar, não era aquela cama maravilhosa, né? Era aquela esteira, aquela parte bem dura. Era o homem, a mulher, o homem, os filhos no pé e a ovelha do lado. Durante 15 dias, ele não tirava a ovelha do lado dele, para nada. No final de 15 dias, ele desamarrava a ovelha, as patas da ovelha, e quando soltava ela, o que a ovelha fazia? Ficava do lado dele. Eu estava acostumado com a voz, com o cheiro. Quando ele chamava a ovelha, ela podia estar em qualquer lugar, que ele escutava ele chamando a ovelha, ela vinha correndo que nem a desesperada. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é assim que Jesus ensina para a gente? E é assim que nós também temos que passar a viver, de acordo com as dificuldades. Se os problemas estão nos assolando, estão batendo a nossa porta, seja de que nível for. Seja de que nível for. Às vezes um problema para mim é uma montanha inabordável, e para outros é um problema. É um problema. Quem é que tem, quando está com um problema muito sério, perde o sono? Pode levantar a mão. Quando acorda, resolveu o problema? Então perdeu o sono à toa, não é? A realidade é essa. Não tem como a gente fugir. Porque quando eu estou com um problema sério, porque eu estou com uma doença incurável, eu não consegui dormir, resolveu, a doença ficou curável depois que passou a noite toda em claro. Então eu costumo dizer para as minhas preocupações que eu não dou confiança a ela de fazer eu perder o sono e muito menos a fome, que tira meu cérebro, você vai ter comida. Então não posso dar, sabe por quê? Porque eu tenho certeza no meu coração, se eu estou passando por aquela dificuldade, eu tenho um pastor que não me faltará. E no momento adequado, aquela solução virá. Não um passe de mágica, não é? Porque a gente pode analisar. Hoje, a preocupação é do tamanho da Baía de Guanabara. No dia seguinte, já é do tamanho da Lagoa Rodrigo de Freitas. E daqui a pouco está virando uma poça d'água na rua. Porque não que o problema diminua por si só, é que a forma de encarar, a forma como você vai encontrar a solução para resolvê-lo, ele só vai acontecer quando você acalmar teu coração. Quando você entender que é o cajado de Deus, da providência divina, que está fazendo você voltar para o redil, porque se você não tivesse aquele problema, você estaria se perdendo com mais intensidade, como muitas vezes acontece com a gente. Então, muitas situações, nós queremos atrelar os problemas pelos quais passamos. No meio espírita é muito comum acontecer isso, né? A nossa irmã falou para deixar os nossos irmãos obsessores lá fora, porque os irmãos protetores, nossos mentores espirituais, eles estão ao nosso lado, mesmo que nós não percebamos. Agora, o obsessor não. O obsessor, ele não larga do calcanhar da gente por nada. Tem uma história que é muito interessante, é uma lenda, né? Mas é interessante para a gente avaliar. É de Santo Antão. Santo Antão era um frade
de Portugal, que durante a luta das cruzadas, ele foi para o Oriente Médio para poder catequizar os mouros, os muçulmanos. E lógico que não voltou de lá porque foi trucidado. Mas ele, antes de ir para lá, ele foi para uma caverna. E falou que ele ia passar naquela caverna durante 20 anos em oração a Deus. E o Satanás estava lá dele. A história tem que falar que é Satanás, a gente não pode falar que é obsessor não, tá? Satanás estava lá no lado de Santo Antão. E Santo Antão, Satanás começou a dar pensamentos para o Santo Antão, né? Um dia botava aquela mesa farta, aí ele lembrava, nem só de pão vive o homem, mas tem toda a palavra dele na boca de Deus. Aí colocava uma mulher nua na frente dele. Porque a maior tentação para o homem é comida e mulher, né? Você tira as duas coisas e ele diz que está vegetando. Então, aí botava a mulher nua, e Santo Antão lá em oração, durante 20 anos. Aí Satanás falou assim, cara, cansei, não dá. Ele não resiste dessa parada de rezar, eu vou embora. Quando o Satanás fala que vai embora, Santo Antão olha para Satanás indo embora, e ele falou, Senhor, estou pronto para ser santo. Aí o Satanás, opa, não tem uma chance. Porque começou a mexer com o nosso ego. Então, quando a gente mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, aí não tem providência divina que baste. Porque aí eu quero a tempo e a hora a solução dos meus problemas. E quando a gente sabe que não é assim. Você pega uma roda de bicicleta, ela tem, vamos lá, 30 aros, né? Aquelas varetinhas. Quebra todos e faz a bicicleta andar. Não consegue. Enquanto você não colocar todos os aros ali, a roda da bicicleta não vai fazer a função dela. Então é assim a nossa existência. Nós, como nossa irmã lembrou muito bem, estamos num plano de prova e... Quem é que quer flores? Plantou jardim? Nas existências passadas, nós deixamos um jardim florido de paz, de amor e de alegria para todos aqueles que conviviam conosco. E agora, nessa existência, eles são todos ingratos, porque não reconhecem o que nós fizemos na existência passada. Podemos falar assim? Não. Muitas das vezes, nós deixamos foram espinhos no lugar da flor. Porque o pessimista fala assim, essa rosa está cheia de espinhos. E o otimista fala, esse espinho está com uma flor linda. Então, muitas das vezes, nós somos pessimistas a ponto de encarar um problema, por menor que seja, como sendo de maior importância. Eu tenho, assim, uma certa veneração pelo pessoal do atendimento fraterno. Que já, assim, 99% que vai para o atendimento fraterno é vítima, não é algoz. Olha só, eu estou vindo aqui buscar ajuda no atendimento fraterno, que a minha esposa está lá em casa chorando, que eu falei um monte de besteira para ela, mas falei tudo, chamei ela de gorda, que não está de cozinha. Meu Deus, ela está vendo isso na internet. Perdão. Mas eu falei isso tudo, a gente chega no atendimento fraterno falando isso? Não. Olha, ela não me compreende mais. Eu chego em casa cansado, ela também chega cansada, e ela acha que eu tenho que ajudar em casa. Ajudar não, cara, tu tem que fazer a tua parte, que a casa é tua também. Não é só da mulher, não. Nós, hoje em dia, na época da mamãe e do papai era o rei, chegava em casa, eu era o caçula, tinha que tirar o sapato dele, a meia, né? Sem contar com o chulé, e levar lá para o canto. Hoje em dia, não. Hoje em dia a sociedade mudou, o homem não é mais o provedor da casa. O homem e a mulher são os mantenedores da família. Então a visão mudou. Mas nós não, nós chegamos na casa espírita, que tem atendimento fraterno, e nós só colocamos a responsabilidade pelos atos indevidos no outro. Ainda mais se o outro não estiver perto. Tem uma casa espírita lá em Jaconé, de vez em quando a gente vai lá também, e lá a dirigente ela falou o seguinte, que quando é a esposa que vai falar do marido, ela chama o marido junto. Os dois vão falar. Aí, mas isso não é justo por quê? Aí nosso lar, quando André Luiz foi buscar ajuda do ministro Gaudêncio, né, para poder procurar um trabalho, não eram de 2 em 2 que iam falar? Lembra do livro e do filme? Não era de 2 em 2? Porque muitas das vezes eu relatando o meu problema vai servir para você analisar o teu. E vai ver que o teu não é tão grande assim. Numa casa lá em Rocha Miranda, tinha um irmão que ele estava com um câncer na face, já em fase terminal.
medicação já tinha pouco resultado para ele. E ele, no atendimento fraterno, ele falando com o irmão, a responsável, ele falou assim: meu irmão, eu queria pedir uma ajuda a você. Do outro lado, na mesma sala, que lá também fica na mesma sala, tinha um outro irmão com dor de dente, porque estava com medo de ir no dentista, por causa daquele barulhinho do motor, é irritante, né? Então ele foi para o atendimento fraterno para ver, né, se tinha algum dentista na espiritualidade para resolver o problema sem dor. E aí ele está lá sentado esperando, aí o irmão com câncer falou assim: eu vim aqui para você me ajudar, a me orientar, eu quero fazer uma prece para agradecer a Deus esse sofrimento que eu estou passando, porque eu sei que é uma purgação, que eu vou me libertar depois, no plano espiritual, de muitos erros passados meus. Aí o irmão que estava no atendimento fraterno ficou tão comovido com aquela declaração de compreensão da lei de reencarnação, que pegou na mão dele e fez uma prece sentida. O que estava com dor de dente era o de fininho, porque a gente sempre acha que o nosso problema é maior do que de todo mundo, e que Deus só está olhando para o fulano, para o ciclano. Deus esqueceu de mim, Deus não está vendo que o meu sofrimento é muito grande. O que é sofrimento grande? O que é sofrimento pequeno? Essa semana nos jornais estava anunciando um neném que foi atropelado por uma senhora idosa e que os pais resolveram doar os órgãos da criança. Será que para esse pai, para essa mãe, a dor não foi imensa de ver seu filho, acho que não tinha nem um ano a criança, ser atropelado, de desencarnar, mas ele viu que mesmo diante do seu sofrimento ele poderia minorar o sofrimento de tantas outras pessoas. Então nós estamos na casa espírita não é para resolver os nossos problemas, não é para sair daqui com um sorriso maior do que o portão de felicidade de ter resolvido todos os meus problemas. É para que nós aprendamos a reconhecer no nosso semelhante um irmão que está sofrendo. Porque em que momento nós vemos dentro do Evangelho de Jesus aquela visão de que os seguidores de Jesus primeiro iam cuidar de si para depois cuidar dos outros? Tem uma história que conta que Pedro estava já em Roma e quando veio a notícia de que ele seria preso, que seria melhor ele sair de Roma, porque ele seria preso, porque já tinha dado a ordem para o Nero para prender ele e Paulo. E Pedro começou a sair de Roma por uma via pouco movimentada. E ele já estava a uma certa distância, e quando ele olha, ele vê Jesus vindo na direção dele. Ele falou assim: depois de tanto sofrimento que eu já passei, por tanta discórdia, tanta traição, eu vejo finalmente o Mestre vindo ao meu encontro. E Pedro abre os braços, esperando que Jesus o abraçasse de forma intensa, e Jesus passa direto. Jesus, eu estou aqui. Onde você vai, mestre? Ele falou assim: eu vou para Roma ser crucificado de novo. Porque você que é o meu seguidor, você está fugindo da tarefa. Então Pedro começou a chorar e reconheceu que Jesus quer que os nossos problemas se tornem secundários diante do sofrimento do semelhante. Porque eu sei que Deus provê tudo que eu preciso. Eu sei. Porque Jesus fala assim para a gente. Vocês conhecem essa passagem. Eu vou ler só para relembrar. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Lembra disso para mim estar no shopping. Jesus continua, capítulo 6 de Mateus: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que eles? Quando a gente está com aquele prato de comida saboroso, e aí você lembra que você participou da campanha do sopão, e aquele dia do sopão, aquele irmão que estava na rua tinha comida, e aquela hora, será que ele tem? O Senhor proverá os outros, porque o meu prato está na minha frente. Aí Jesus fala assim: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à vossa estatura? Por mais ansioso que esteja. Isso aí é mais para os garotos, né? Todo garoto quer ser grandão, né? 1,80 m, por aí. Aí quando não chega a 1,70 m, fica desesperado. Por quê? Qual é o motivo dessa ansiedade? De você querer ser melhor do que os outros, ou querer aparentar ser melhor do que os outros. Então, aí Jesus continua:
E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, porque olhai para os lírios dos campos, como crescem, não trabalham e nem fiam. E mesmo Salomão, na maior dia da sua glória, não se vestiu igual a eles. Vocês conhecem o lírio do campo? O lírio, ele nasce dentro do charco. A água, quanto mais suja for, melhor para o lírio, mais bonita é a flor. E Jesus compara a nossa ansiedade, ou o nosso desejo de ter muito, ao charco. Ao charco, não é ao lírio não, ao charco. Porque nós, como espíritos milenares que nós somos, nós trazemos muitas mazelas de existência passada. Muito sofrimento que nós causamos ao nosso semelhante de existência passada. Porque a maioria de nós acha que somos vítimas. Não, porque numa outra existência eu fui rainha e como rainha eu sofri muito na mão do rei. Não, eu fui príncipe e fui assassinado por um grupo rival do meu reino. Ninguém foi vassalo. Sabe por quê? Emmanuel fala pra gente que toda vez que a gente fala que foi no passado alguém muito importante, porque os humildes já resgataram. Não estão mais aqui no planeta não. Quem está aqui são os reis falidos, os príncipes desprovidos de todo o senso moral. Então nós fomos mesmo reis, príncipes, rainhas, princesas, tudo perdido. Tudo perdido. E hoje a gente ainda acha que está naquele castelo medieval, com torres, com soldados, aonde o problema, a dificuldade não pode chegar. Porque se chegar é que Deus esqueceu de mim. Se chegar até a mim é porque Deus não foi fiel ao meu serviço. Francisco de Assis, andando pela Úmbria, na prática do Evangelho, ele com mais 2 seguidores, e caiu uma nevasca, uma neve muito intensa naquela região, e a temperatura chegou a 12 graus abaixo de zero. E o franciscano, São Francisco, ele andava só com a sua batina, só a sua bata, e um cordão amarrado, mais nada. E quando ele vê aquela nevasca intensa, eles andando e ao longe vê uma construção muito, muito antiga. E aí Francisco fala, vamos para lá, que deve ser um convento. E quando chega, realmente era um convento. Aí batem na porta do convento, insistentemente. E é igual a gente, né? Como vai o pessoal da igreja evangélica lá no portão de domingo de manhã, a gente finge que não está em casa, né? Deixa bater, ele vai desistir, não vai embora. Aí, mas Francisco não desistiu não, continuou batendo no portão. Continuou batendo. Aí veio lá, abriu uma portinha, era uma freira, né? Falou assim, pai, não, meu filho. Aí eu falei assim, Francisco de Assis pede pousado. Francisco de Assis aqui, no meio desse inverno todo. Pum, fechou a porta e entrou. Aí todo mundo ficou assim, os outros dois foram para Francisco saiu andando e começou a dançar. Mas dançar, cantando alegria. Aí falou assim, o inverno não fez bem para o pai Francisco. Enlouqueceu. O pai Francisco, a gente está aqui num sufoco danado. Só tem neve, a única construção era essa. Aí ele falou assim, dançai e regozijai, porque agora estamos 100% na mão de Deus. 100% na mão de Deus, porque se Deus não quiser, nós desencarnaremos aqui, de frio e de fome. Isso é confiar na providência divina. Isso é confiar na providência divina. Mesmo diante de todo o inverno que a vida possa te apresentar, de problemas insolúveis, as portas começarem a se fechar pelo egoísmo e pelo orgulho, você acreditar que Deus estará com a mão sobre você. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode te dar fé. Ninguém pode te dar coragem, credibilidade para enfrentar o problema, a não ser você. Quando a gente está dentro de um problema e que a gente vai para o nosso mundo íntimo, que Jesus, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, aonde devorar? No templo, na sinagoga ou nos campos? Aí Jesus fala assim, quando tiveres que orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto, em silêncio orarás, e o Pai, que tudo vê e tudo sabe, na sua providência, vos dará o necessário para a sua subsistência. Então, na hora que você se recolhe ao quarto íntimo do teu coração e faz aquela prece sincera, não pedindo, não exigindo, mas se colocando à disposição de Jesus para entender o porquê você está passando por aquela situação. Não é pelo porquê que eu estou passando por isso,
Por que eu tenho um filho nas drogas? Por que eu tenho uma filha na prostituição? Por que eu tenho uma sogra que não gosta de mim? Por que eu não tenho um sogro que me persegue? Não é por quê, é para quê. A pergunta tem que ser outra, porque se nós somos espíritas, se nós acreditamos na lei de reencarnação, nós temos que acreditar que existe um para quê e não um porquê. Porque se eu estou passando por qualquer dificuldade na minha existência, tem que ter motivo lógico, porque a doutrina me faz raciocinar dentro de uma lógica. Kardec fala que a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Então tem que ter um motivo lógico por que eu estou sofrendo. E não posso dizer que eu estou sofrendo porque o doutor Bezerra de Menezes está muito ocupado num congresso que está tendo lá em Minas Gerais e não pode atender a minha prece. Então por isso que eu estou sofrendo. Para poder se situar, Bezerra de Menezes, segundo o Divaldo fala para a gente numa das suas palestras, a falange do doutor Bezerra de Menezes conta aproximadamente com 7.000 espíritos. Desses 7.000, tem 700 que respondem por ele diante de qualquer dificuldade. Esses 700 espíritos estão tão integrados na vontade, no desejo de ser útil de Bezerra de Menezes, que eles podem se apresentar como se o doutor Bezerra fosse. Porque a vontade, o desejo do doutor Bezerra já irradia para estes 700 espíritos. É por isso que tem mensagem de Bezerra de Menezes simultaneamente em vários lugares. Não é que seja fraude, não. É porque tem muitos espíritos trabalhando junto a ele que sabe qual é o seu carinho pela humanidade a ponto de recusar o convite de Maria Santíssima para ir para outros planos. Então, quando nós tivermos a certeza de que o amparo divino não nos falta em momento nenhum de nossa existência, nós vamos compreender que, assim como Moisés nos trouxe um Deus guerreiro, Davi me apresenta um Deus pastor. E Jesus nos apresenta Abba. Abba, em aramaico, é papai. Jesus se refere a Deus assim, papai que está no céu. A forma tão próxima. Quem é pai aqui que escuta o filho quando pequenininho falar a primeira vez papai, se derrete todo. Agora Deus também se derrete com a gente quando a gente o busca na condição de filhos que não compreendem ainda a sua vontade. Que não compreende ainda que tudo, até o fio dos vossos cabelos estão mandados por Deus. Não foi o que Jesus falou para a gente? Não é? Então por que eu vou me desesperar? Aí ele fala assim, não vos inquieteis do que havemos de comer, de beber ou de vestir, porque isso todos procuram. O vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí a gente se complica. Porque o reino de Deus não é constituído de aquisições materiais. O reino de Deus é interno, é dentro do nosso coração. E a justiça de Deus, Kardec exemplifica de uma forma magistral, no capítulo 11 da quarta parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, da lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. A lei de justiça, de amor e de caridade. Porque quando você quer pregar a justiça, mas não tem amor, você vira um déspota. Você não reconhece no teu semelhante o direito de errar que você quer para você também. Mas ele não tem esse direito. Então, quando nós buscarmos compreender que a lei de Deus é baseada numa lei de justiça, de amor e de caridade, principalmente para o erro do semelhante, porque Kardec pergunta aos espíritos como é a caridade e como Jesus a entendia. Aí os espíritos dão a resposta, São Luís dá a resposta, que não pode ficar esquecida por nenhum de nós. É o famoso BIC, benevolência para com todos, indulgência para com o erro do semelhante e perdão de forma consistente e inquestionável para todos os erros. É assim que Jesus entende a caridade. E é assim que nós temos que buscar, dentro da lei de providência, que Deus nos faculta a oportunidade de existirmos dentro do seu amor, a certeza de que não caminhamos sozinhos. Em todos os momentos de nossa caminhada, de nossa trilha, de nossas estradas, de alegrias e tristezas, de momentos difíceis ou poucos difíceis, de momento muito difícil, em todos os momentos da nossa caminhada, nós temos o amor divino a nos amparar. Muito obrigado. Uma boa noite.